Amigos da Ideia do Jogo, eu acho que hoje Argel, na sua entrevista coletiva, poderia repetir Zagallo, né, na África do Sul, quando fez aquela declaração histórica depois da virada espetacular do Brasil, comandado por nosso Bebeto, e o Zagallo disse: agora vocês vão ter que me aturar. E Argel, embora a gente reconheça que o time não vinha fazendo boas apresentações, hoje, contra um adversário muito mais qualificado e precisando ganhar, foi para cima do Vitória. Vitória deu uma demonstração de competitividade, e essa competitividade de todos que jogaram, inclusive os que entraram, dificilmente você vai encontrar um destaque individual, a não ser o William Farias, que já é lugar comum para nós rubro-negros, que hoje ele, além de marcar, ainda apoiou mais que Zé Wellison, né? O treinador usa Zé Wellison para o lugar de William Correa, porque o William Correa tem aquele jogo lento, cadenciado, técnico, marca menos. Mas Zé Wellison acabou jogando atrás de William Farias. O William Farias realmente foi o destaque do jogo, sem dúvida nenhuma. O primeiro tempo ruim, tivemos o primeiro lance de gol, uma cabeçada de Chiesa, aliás, a única jogada aguda que tivemos do nosso centroavante em todo o jogo, aos 26 minutos do primeiro tempo. Até lá o jogo era equilibrado, disputado na intermediária, muita marcação, o Vitória muito energizado, jogando intensamente, apesar de Cleiton Xavier, que continua devendo uma atuação compatível com o esforço que foi feito para trazê-lo para cá. E foi substituído no segundo tempo acertadamente. Aliás, a Argel hoje acertou tudo. Acertou no time que botou para sair para o jogo, acertou nas alterações, no tempo das alterações, tirou Chiesa aos 20 minutos, tinha que tirar. Botou André, porque André prende mais os backs, força os backs a não saírem jogando com tanta facilidade, se mexe menos e ao mesmo tempo preocupa mais. E o Paulinho, que entrou, criou duas faltas, uma confusãozinha com o lateral do Vasco, deu um bom passo para Cárdenas, e Cárdenas terminou o jogo chutando para fora, o que não é novidade para nós. Mas o time realmente hoje foi muito bem. Você tem que analisar um time em cima das suas limitações, né? Nós ainda não temos o time dos nossos sonhos, né? Alguns jogadores que vinham chamando a atenção pelo aspecto negativo estão se superando pelo esforço. É o caso do Alan Costa, que acabou hoje fazendo de novo um gol importante. Mas a zaga é essa aí. Uma zaga mais forte, viril. Vamos ter dificuldade sempre para sair jogando com ela. Mas essa é a zaga. O lateral direito está fazendo a diferença. Depois que ele entrou no time, o nosso time melhorou muito, porque ele é muito dinâmico, muito vibrante, e apoia, e chega, e cria. E o lado esquerdo, o Jefferson fez o feijãozinho com arroz, está mais magro, isso eu percebo. Eu gosto de observar essas coisas, com isso ele está mais rápido, mas ainda deixa muito a desejar, né? E aí nós ficamos meio capenga, né? Atacamos sempre mais pelo lado do Patrick. Mas no primeiro tempo foi isso, um jogo muito confuso, Vitória jogando pelo empate, jogando com o regulamento na mão, não dando espaço ao Vasco da Gama. No fim do primeiro tempo, o Vasco tentou umas articulações bem organizadas. Esse Douglas, o volante dele, que veio da seleção sub-20, é bom jogador. Ainda bem que o Vasco botou o nosso escudeiro para jogar, né? Ou entrar em campo, pelo menos, e deixou o Kelvin no banco. Quando o Kelvin entrou no segundo tempo, criou uma série de dificuldades para nós, até aproveitando as subidas de Patrick.
No segundo tempo o jogo melhorou, o Vasco começou melhor o segundo tempo, mas depois o Vitória tomou conta, fez o gol, foi intenso o tempo todo e o nosso goleiro 2 vezes foi chamado a intervir em grau de dificuldade alto e o fez com bastante eficiência, né? Então nós temos que parar de ficar tentando descobrir a escalação ideal para o nosso time. Eu acho que o time da gente é esse aí, né? E fica a única preocupação da gente é que os jogadores mais caros são aqueles que mais estão devendo, né? E está jogando o time que veio para onde os jogadores estão brigando por espaço, brigando por carreira, brigando por melhores salários. E esse time vibrante que no Barradão, com a presença da torcida, que apoiou o tempo todo, sentiu, né? O torcedor sente a vibração do time, né? E apoiou o tempo todo, acreditou o tempo todo, o estádio mais cheio. E é assim que a gente tem que ver o Barradão. O torcedor tem que ir para o estádio independente do adversário, independente de resultado. E aí o time vai sempre vibrar. Aquele nosso alçapão cheio, com o time motivado, sempre vai nos trazer bons resultados. Então eu, analisando individualmente, eu acho que não tem muito o que analisar, todos lutaram muito, né? Gostei muito da presença do David, né? Embora jogando pelo lado direito, eu gosto mais dele pelo lado esquerdo, mas ele foi muito bem no jogo. É uma preocupação constante para os adversários, muito rápido, usa bem as 2 pernas e a gente percebe que ele tem muito para evoluir, né? Muito para evoluir. Então eu acho que a direção do clube está tendo a oportunidade de continuar observando e se achar e tiver dinheiro para investir, as carências continuam as mesmas, né? Agora, os resultados vindo, é mais fácil de solucionar os problemas técnicos, né? De algumas posições, mas o que vale é isso, é honrar a camisa do clube, vibrar com a camisa do clube, vibrar com o resultado, vibrar com a torcida, certo? E foi isso que nós vimos hoje, um time extremamente vibrante, certo? Extremamente atento, e o nosso treinador fica aqui os nossos parabéns, né? Organizou bem a equipe, o time bem posicionado. Agora, dar a Cleiton vibração, ele não vai conseguir, né? E ali talvez o Vitória, que já trouxe 2 meias que não jogam por estarem lesionados, né? O Cleiton, que é o único que veio também com histórico de lesão, mas vem jogando, mas numa marcha muito mais lenta, e hoje se viu visivelmente, né, num jogo de maior motivação, quanto menos intenso é esse jogador, importante para a equipe, né, porque passa pelos seus pés toda a jogada de transição da defesa para o ataque, e hoje ele participou muito pouco do jogo, saiu aos 20 minutos, quer dizer, um jogador desse nível, que sai aos 20 minutos, já jogou não sei quantas partidas esse ano. Realmente a gente fica na dúvida se ele vai nos ajudar ou não. Mas hoje é dia de festa, estamos classificados para a 4ª fase, certo? Brigamos muito e conseguimos o resultado. Parabéns para todos, parabéns para o torcedor, e que fica essa mensagem renovada que o torcedor precisa ir ao Barradão. Eu vi o jogo pela televisão, mas nada melhor do que ver o jogo ao vivo. E eu deixo essa mensagem. Eu que critiquei, continuo criticando, porque essa é a minha função, mas a crítica é construtiva, e nesse momento vem o elogio pela forma como o time se comportou. E nesse momento o coletivo é que fez a diferença, porque o lado individual nós sabemos que temos carências, mas a força, a superação dos atletas foi fundamental para esse resultado justo, indiscutivelmente justo. Um abraço para todos.